Você tem Mundial e nunca caiu para a Série B. Fala, Mengão! Eu sou o Paulo Tipão, o Tipão rubro-negro, e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre esse período de jogos do Flamengo durante a Copa América, período de muitos desfalques. O Flamengo perdeu os jogadores uruguaios, perdeu o Eric Pulgar, não pôde contar com o Bruno Henrique em todos os jogos, Cebolinha também se lesionou. E eu quero falar com vocês dos aspectos positivos e negativos desse período de Copa América do Flamengo. O aspecto pode ser visto como positivo e negativo ao mesmo tempo, é que o Flamengo só perdeu a liderança por conta de problemas que ele já enfrentava há muito tempo e que nada tem a ver com os desfalques da Copa América. Você que acompanha o Flamengo vai concordar comigo que a fragilidade do setor defensivo do Flamengo pelo lado direito, ela é muito anterior a esse período de Copa América. A contratação do Rafinha em 2019 interrompeu esse problema, mas assim que o Rafinha saiu ali no início de 2020, volta o Flamengo a jogar com o Rodinei, depois o Wesley e Varela. O Rodinei é exemplo do Wesley. Muito bom lateral ofensivamente, mas o lado direito da defesa sempre era o lado já explorado pelos adversários. Os adversários meio que já sabem que devem explorar aquele lado ali direito da defesa do Flamengo para armar as suas jogadas de ataque. Outro ponto negativo, a bola aérea, a bola parada. Se você pegar esse período de jogos do Flamengo durante a Copa América, você vai ver que os jogos em que o Flamengo perde pontos, por exemplo, Juventude, Cuiabá e Fortaleza, o Flamengo sofre gols com bola aérea, bola parada, e geralmente pelo lado direito. Contra o Cuiabá e contra o Fortaleza, não. Contra o Cuiabá e contra o Fortaleza, é essa questão da fragilidade do lado direito da defesa. O primeiro gol do Cuiabá, o atacante do Cuiabá, o ponta, ele sai arrancando pelo lado direito da defesa sem ser muito incomodado. Foi no início do jogo, a defesa ali meio desatenta. E contra o Fortaleza, o segundo gol, o gol da vitória do Fortaleza, o lance ele é o último lance de uma sequência de ataques pelo lado direito, que pega o Fabrício Bruno desprevenido. O Wesley não é tão bom jogador defensivamente. Se você pegar jogos do Wesley, por exemplo, na semifinal da Copa do Brasil de 2023 contra o Grêmio, no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em 2023, o Wesley arma excelentes jogadas ofensivas, ele sempre foi muito bom ofensivamente, ele cresceu nesse período de Copa América, demonstrou que é um lateral que joga muito bem ofensivamente, criando jogadas ali pelo lado direito do ataque, mas ele também falha defensivamente desde esse período. Nesse jogo da da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio em 2023, ele até rouba, ele se antecipa ao jogador do Grêmio, rouba a bola, parte pelo meio, abre, faz um passe como se fosse um camisa 10 pro Bruno Henrique, que acha o Gabigol, e manda para a rede. Então ele até é bom defensivamente quando o time está um pouco mais adiantado. Ele rouba essa bola ali praticamente no meio campo ou já no campo de ataque. Mas eu acho que quando ele tem que ficar postado mais próximo da área de defesa, ele se sente inseguro. E é ali que ele falha mais, e eu acho que por conta disso ele perde posição para o Varela. No jogo contra o Atlético Mineiro, o Tite colocou o Léo Ortiz de volante, como primeiro homem de meio campo,
E quando você vê o início do jogo, parece que o Flamengo está jogando com 3 zagueiros. O Davi Luiz, o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz. Parecia que estava jogando como um terceiro zagueiro, porque caía muito pelo lado direito. E isso parece ser já para ficar atento às subidas do Wesley. Quando o Wesley sobe, perde a bola e tem o contra-ataque ali pelo lado direito, que já é prática dos adversários do Flamengo, você vê que o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz já estão fechando ali para cobrir essa subida do Wesley. E logo depois o Wesley aparece. Então essa cobertura do Fabrício Bruno e do Léo Ortiz, que ficou muito atento a isso, deu liberdade para o Wesley partir para o ataque pelo lado direito. E ele jogou muito bem nesse jogo. Teve esse lance, que a exemplo dessa semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio no ano passado. Ele se antecipa ao zagueiro do Atlético Mineiro, rouba a bola, numa jogada que foi muito bem construída, com passes de primeira, inclusive com o Léo Ortiz fazendo um passe assim com muita classe de primeira. Ele se antecipa ao zagueiro do Atlético Mineiro, rouba a bola e quase marca, né? A bola bate na trave, sobra para o Carlinhos, que marca. Então são problemas já que antigos do Flamengo. Bola aérea, bola parada, a fragilidade do lado direito da defesa. E se você reparar, o Pedro perde gol no fim do primeiro tempo, um gol feito de cabeça. Contra o Cuiabá ele perde, contra o Fortaleza no início do jogo perde um gol cara a cara. O Lohan contra o Juventude, que foi o jogo que o Flamengo teve mais dificuldade. O Flamengo, a defesa, então, aí não era só o lado direito, a defesa perdida, com vários lances do atacante do Juventude fazendo aquele movimento diagonal e o ponta ou o meia do Juventude achando passes entre o lateral e o miolo de zaga, a zaga totalmente desorganizada. Não à toa foi o jogo que o Davi Luiz não participou nessa sequência, fez muita falta, vou falar sobre isso. Mas o número de vezes que o Flamengo perde gols assim feitos, gols cara a cara, que é um problema que ele já vinha enfrentando desde 2019, mas eu acho que como o time de 2019 criava tantos gols, esse número de gols perdidos não comprometia tanto. Mas agora tem feito muita falta e eu acho que só por conta desses problemas já antigos do Flamengo, o Flamengo acabou deixando a liderança do campeonato escapar. Isso é um ponto positivo? É um ponto positivo, porque apesar dos desfalques, as soluções que o Flamengo encontrou no elenco, né? O Davi Luiz conseguindo ter sequência, não estava conseguindo ter. O Léo Ortiz, esse achado, já tinha jogado de volante. Sempre, quando foi contratado, já era elogiado por ter essa capacidade técnica de saída de bola. Muito bem na cobertura das subidas do Wesley. O Wesley jogando muito bem quando teve esse apoio da defesa. O Luiz Araújo voltou a jogar muito bem, se entende muito bem com o Wesley. Os garotos da base, o Lohan, não concordo com as vaias que o Lohan sofreu. Demora um pouco para soltar a bola, para fazer o passe, acaba errando ali na jogada, mas também não compromete. No jogo contra o Cuiabá mesmo, inclusive, caindo ali um pouco pela direita, armando boas jogadas de ataque com o Wesley. No jogo mesmo contra o Juventude, no início do jogo, o Wesley e o Luiz Araújo se entendendo muito bem, combinando jogadas. A exemplo do que aconteceu com o Matheus Gonçalves, que muitas vezes se aproximava ali, o Pedro saindo da área, armando jogada com o Matheus Gonçalves, jogadas de perigo junto com o Wesley. Então eu acho que o Flamengo conseguiu se organizar dentro de campo, apesar do número excessivo de desfalques, alguns por convocação, outros por lesão mesmo. Em muitos momentos, né, depois que empata o jogo contra o Cuiabá, depois que empata o jogo também contra o Fortaleza, logo no primeiro tempo, começa a pressionar muito tanto o Cuiabá quanto o Fortaleza. O jogo contra o Cuiabá termina, era uma blitz
do Flamengo contra o Cuiabá. O Cuiabá fica contra, assim, como se fosse o boxeador contra as cordas. O Fortaleza, um time mais organizado, ele fez o segundo gol e recuou, mas no primeiro tempo mesmo contra o Fortaleza, o Flamengo empata e teve um momento assim que ele passa a pressionar bastante a partir ali dos 15, dos 20 minutos do primeiro tempo até o fim do primeiro tempo. O Flamengo pressiona bastante, teve essa oportunidade perdida pelo Pedro. Então, apesar dos desfalques, o Flamengo consegue exercer domínio nas suas partidas, né? Consegue continuar sendo um time que produz bastante no ataque, produz bastantes chances claras de gol. Isso é positivo. O negativo é que nós, ao mesmo tempo, não somos mais aquele time de 2019 que cria a todo momento, o jogador ficava relaxado e a qualquer momento ia sair um gol. Então esses gols perdidos, né, acabam fazendo falta, e eu acho que só por isso mesmo é que o Flamengo perdeu a liderança. Janela de contratações aberta, né? Eu sugerindo aqui algumas contratações para o Flamengo, eu acho que a prioridade, né? Apesar de ser uma esperança, né, o Flamengo achar esse ajuste defensivo para as subidas do Wesley, né, o lateral direito absoluto do Flamengo não pode depender tanto desse ajuste. Não pode ter essa insegurança defensiva. Então, o nome para mim, a primeira contratação que eu faria seria a do Danilo. O Danilo, lateral direito titular da seleção brasileira, zagueiro da Juventus, até por isso, por ser lateral e zagueiro há muito tempo, o Danilo é o nome, é a prioridade de contratação para o Flamengo. Para o Flamengo ter um 11 titular. O Flamengo não tem um titular absoluto para a lateral direita. Tanto o Varela quanto o Wesley passam por contestações. E o Danilo seria esse nome para chegar e assumir a lateral direita pelo elevado nível técnico que tem. Destaquei a volta do Davi Luiz, a importância que teve, a falta que fez no jogo contra o Juventude, mas conseguiu ter uma sequência. Não é certo. Em muitos momentos o Davi Luiz não tem condição física para ter essa sequência. E fez muita diferença. Então, até por isso, a segunda contratação seria de um zagueiro. Nessa faixa de idade que o Flamengo está aí se habituando a contratar, 25, 26 anos, um zagueiro que tem as características do Davi Luiz. Você vê que quando ele está bem, como que ele tem essa qualidade de saída de bola, adianta o time, né? Leva o time à frente, muito bom na qualidade de passe, achando lançamentos, assim, passes longos, lançamentos, antecipação. No jogo contra o Bahia foi importantíssimo, fez o gol da virada no fim do jogo, é uma liderança para o elenco. O Rodinei, que foi campeão da Europa League pelo Olympiacos, acho que foi isso, fala sempre do Davi Luiz, que motiva o time. Então o Flamengo precisa de um zagueiro que consiga ter essa sequência, que tem essas características, esse nível técnico do Davi Luiz. Ainda assim, acho importante pensar numa renovação para o Davi Luiz, se ele conseguir na temporada que vem ainda ter uma sequência dessas, porque esse zagueiro nessa faixa de idade, e se tiver o nível técnico do Davi Luiz, provavelmente ele é zagueiro convocado pela sua seleção. Então também vai ser desfalque para o Flamengo, a não ser que seja de uma seleção cujo calendário não bata, mas muito provavelmente é zagueiro convocado por sua seleção. Então o Flamengo vai voltar a precisar do Davi Luiz. Mas se ele conseguir ter essa sequência aí ainda na próxima temporada, eu acho que vale a pena renovar. Isso não era tão certo, já se falava de provavelmente ele não renovar. Eu já acho que por essa sequência vale a pena, mas o Flamengo precisa desse outro zagueiro. E, na minha opinião, para formar a zaga com o Léo Ortiz, que não é tão rápido quanto o Fabrício Bruno, mas tem melhor leitura de jogo, assim como o Davi Luiz, se posiciona melhor, tem melhor qualidade de passe. O Tite sempre fala que é o campo que diz quem joga, e para mim o campo está dizendo que o Léo Ortiz deve jogar, justamente para brecar esses erros, essa fragilidade da defesa do Flamengo, que é problema já crônico
O Flamengo, para mim, não perde a liderança por causa dos desfalques. Destacar outro líder em campo, Gerson. Vamos ver as devidas proporções. Beckenbauer é Beckenbauer, Gerson é Gerson. Mas se você pega lances do Beckenbauer, você vê que a todo tempo a jogada passa por ele. O Beckenbauer é o elemento que interliga o time. E eu vi isso em alguns momentos, em vários momentos do Gerson nesse período. Ele assume a liderança dentro de campo, né? A abraçadeira nele não é só um símbolo, ele assume a liderança também tecnicamente, ali, taticamente no campo. Os jogadores procuram ele e parece que ele interliga as jogadas. Quando o time não está conseguindo chegar ao ataque na troca de passes, ele e o Lohan são muito parecidos nessa característica, são fortes fisicamente, protegem bem a bola e conseguem levar o time à frente a partir das suas arrancadas. O gol do Flamengo contra o Cruzeiro surge de uma arrancada do Gerson, né? Então foi um jogador muito importante. Eu queria destacar também o jogo do Flamengo contra o Cuiabá pelo Brasileirão do ano passado. O Flamengo perdeu de 3-0. Depois o Daverson, que era o atacante do Cuiabá, aparece num programa esportivo falando: olha, a gente montou o ataque por aqui porque a gente sabe que o Pedro não corre, ele deixa espaços, ele não é muito de correr. Então ele deixa esse espaço aqui, a gente arma por aqui, isso vai desencadeando toda uma jogada que a gente já sabe que tem chance de marcar contra o Flamengo. O William Godoy, mais recentemente, ele mostrou que essa característica do Pedro ser mais estático mudou. Ele mostra o Pedro tendo uma tendência de saber sair um pouco mais da área, se colocar no entrelinhas ali do meio campo. O que é o entrelinhas? A linha de meio campo e da zaga do time adversário. Então ele sai da área, atrai a marcação, faz o pivô, arma a jogada com meia ou com ponta e retorna para a área para ficar em condições de marcar. Isso confunde a marcação. Na época desse jogo com o Cuiabá, se justificava o fato do Pedro ser reserva para o Gabigol justamente por essa falta de movimentação dele, apesar do Pedro ser melhor finalizador que o Gabigol. Isso mudou. Você vê então o Pedro contra o Juventude caindo pelo lado esquerdo da grande área, armando o passe para o Gerson centralizado finalizar contra o Juventude. Você vê o Pedro caindo pelo lado esquerdo, quase na linha de meio campo contra o Cruzeiro, invertendo jogada como se fosse um lateral esquerdo, um ponto esquerda. Você vê o Pedro quase no meio de campo no jogo contra o Atlético Mineiro, fazendo um lançamento típico de camisa 10 para o segundo gol do Bruno Henrique, caindo pela direita para armar jogada com o Matheus Gonçalves e com o Wesley, que eu repito, se tivesse ajuste defensivo, vale muito a pena ter o Wesley no elenco. Então os jogadores, além de tudo, eles cresceram assim, taticamente. Falta ter um pouco mais de equilíbrio no elenco com a contratação do Danilo para titular da lateral direita. O nome é esse, é o Danilo. Um zagueiro que consiga ter uma sequência maior na temporada e que tenha esse nível técnico do Davi Luiz. Mas vale a pena manter o Davi Luiz, porque um dos nomes para a zaga que muito se fala é o do Cáceres, do Uruguai, que então vai ser convocado nesses períodos de convocação, e aí vai ser necessário vai ser muito importante ter o Davi Luiz se ele conseguir ter essa sequência. E se não for possível ter esse ajuste para o lado direito da defesa, ali com o zagueiro pelo lado direito e esse primeiro volante, esse primeiro homem do meio campo para cobrir as subidas do Wesley, aí eu ainda sou a favor da contratação de um outro lateral direito. E aí poderia sugerir aqui o nome do Montiel, que é a lateral da seleção argentina e que jogou contra o Flamengo na final e perdeu para o Flamengo na final da Libertadores de 2019. É um jogador de qualidade, mas aí eu já não sei se seria um nome tão unânime. Mas se não tivesse ajuste para o lado direito da defesa, aí eu já não sou a favor só da contratação do Danilo, mas também de um outro lateral direito.
No mais, eu acho que o saldo é positivo. O Flamengo soube se impor dentro de campo. Precisa resolver essas questões de ajustar a defesa para evitar gol de bola aérea, ajustar o lado direito da defesa e ter melhor aproveitamento nas oportunidades claras de gol que tem. Mas até por isso o saldo é positivo. Continua criando, continua sendo um time que se impõe e a partir de agora tem a volta dos seus principais jogadores e, na minha opinião, é muito favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo é contra o Criciúma, amanhã, sábado, e a expectativa é de vitória. Vamos torcer. Saudações rubro-negras. Você tem Mundial e nunca caiu pra Série B.